Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que nos acompanha na TV Mundo Maior, você que está aí nos acompanhando no YouTube, Tatiana Benítez, estamos iniciando mais um programa Sensibilidade. Opa! E no programa de hoje nós vamos falar dos 50 anos do GBEM, do Grupo Espírita Doutor Bezerra de Menezes, em Guarulhos, que dia 25 de janeiro de 1976 foi fundado e este ano está completando 50 anos de existência. Que bacana. Vamos contar um pouco dessa história, destes 50 anos do GBEM. E aqui então, para contar essa história de todo esse passado e de tudo que está acontecendo nesse presente, nós estamos recebendo alguns amigos aqui para participar deste programa. E entre esses amigos, dois amigos que você acompanha já aqui em toda a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Walter Farid Júlio aqui junto com a gente. Farid, vamos falar um pouco dessas histórias. Seja bem-vindo ao programa, mais uma vez ao programa Sensibilidade, Farid. Graças a Deus, Damião, uma gratidão imensa estar aqui, juntamente com essa equipe maravilhosa, a Núbia, a Sueli e o Thomas, que estará conosco, e você conduzindo essa linda data que nós estamos comemorando aí, os 50 anos de GBEM. E nós hoje temos essa responsabilidade de passar para os ouvintes, para os telespectadores, a essência do GBEM. Então, para isso, gostaria de deixar com você, passar para os colegas também, para que eles possam também fazer as apresentações dele. Depois nós podemos voltar e contar a história do GBEM, não é verdade? Vamos lá. E aqui junto com a gente, ao lado do Farid, está Thomas Marcos Silva, ele que é diretor do GBEM. Thomas, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. Que bom, saiu dos bastidores um pouquinho para poder contar um pouco essas histórias. Isso mesmo. É um prazer estar aqui. Eu sou o Thomas, eu frequento o GBEM há cerca de 20 anos, faço parte da diretoria e sou o tesoureiro do GBEM e sou responsável pelo departamento de palestras e reuniões públicas. Junto com o Farid, a gente organiza toda essa movimentação das palestras, das reuniões no GBEM. Também sou o responsável pelo grupo de apoio, que é a recepção, o acolhimento lá no GBEM. E sou o tesoureiro de GBEM, né? Isso é uma parte muito importante. Então é muito bom estar aqui, muito prazer, muito bom conhecê-lo pessoalmente e participar aqui do estúdio com vocês. Obrigado, seja bem-vindo. Também agora vamos trazer, os lados masculino já foi, agora o lado feminino desses convidados. Você também conhece ela justamente do pronto atendimento, também ali do programa Espiritismo Sem Mimimi, Núbia Polatti, 50 anos do GBEM, Núbia. 50 anos, Damião. Que alegria estar aqui comemorando. Fazer aniversário é bom, né? Fazer aniversário de uma casa espírita que é sucesso há 50 anos, enche o coração de alegria. É um prazer estar aqui. Vou contar minha história, hein? Tô lá no GBEM quase quando o GBEM nasceu. Não sou tão velha assim, mas eu faço parte do GBEM há tanto tempo. Me orgulha tanto fazer parte dessa casa, Damião. Que lindo, que lindo. E aqui também a Sueli Soares, ela que é uma das diretoras do GBEM. Seja bem-vinda à Rádio Boa Nova TV Mundo Maior, Sueli. Nossa, eu estou muito feliz, né? Muito feliz por estar aqui com vocês e numa data especial, né? 25 de janeiro, que também é o meu aniversário. Olha que coincidência. Eu até estava comentando agora há pouco que, assim, eu tinha uns 8 anos quando a casa foi fundada, né? Então, né, já estava grandinha. Mas eu não frequento há 50 anos a casa, né? Uns 34 anos, mais ou menos. Hoje eu estou no conselho, na diretoria também, faço parte também do grupo de psicografia
E também estou à frente dos cursos lá do GBEM. Enfim, a gente trabalha, faz o que pode, né? É isso. Então, tá vendo? Essas pessoas que vão estar contando um pouco. Que bacana, desde já, todos os diretores, trabalhadores, frequentadores do GBEM. Parabéns, parabéns, parabéns. É lindo demais ter a oportunidade de 50 anos atrás, né? Alguém plantou essa semente. E hoje temos aí a nossa obrigação de dar continuidade a esse trabalho. Aí, Farid, começo contigo aí. Vamos contar um pouco dessa história. 50 anos atrás, quem foi que plantou essas sementes aí para iniciar esse trabalho do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, Farid? Na realidade, Damião, essa história teríamos que ter muito mais tempo para contar. No entanto, em 1976 foi fundado realmente o Grupo Espírita do Dr. Bezerra de Menezes. A priori, isso funcionava no Parque Secap. Porém, surgiu muita ciumeira e começaram a receber denúncias, porque havia aquelas reuniões às terças-feiras que ocorria num dos apartamentos, seu Sr. Inácio, seu Zé Barbeiro, e a partir daí houve um burburinho, eles tiveram que abandonar o Parque Secap. Eles a princípio foram para Cumbica, estabeleceram lá num local, permanecendo ali por volta de um ano mais ou menos. Nesse intervalo, o que aconteceu? Eles tinham também feito uma cotização e comprado um terreno na rua Castelo Branco, hoje 279. No entanto, lá em Cumbica estava funcionando. Ao vencer aquele aluguel lá de um ano, eles foram chutados, botados para fora. E lá no terreno, lá na Vila Barro, só tinha um barracão, como se dizia. E a princípio começaram a fazer aquelas reuniões improvisadas. No entanto, interessante, lá tinha nesse terreno um matagal e tinha uma aboboreira lá, uma rama de mandioca. Tinha uma abóbora assim de uns 30 quilos. O que eles fizeram naquela reunião? Botaram aquela abóbora e fizeram uma rifa, Damião. Fizeram uma rifa e aquela rifa lá correu aquela abóbora gigante e conseguir o material básico para estruturar um pequeno salão de reuniões. E esse salão, ele foi estruturando e perdurou até 2012, quando nós tivemos a possibilidade de transformar esse salão hoje num grande salão. Nós temos um grande salão e também, nesse período, foram adquiridos outros terrenos laterais. Hoje nós temos aproximadamente 3 terrenos, com uma área construída de 750 metros, embora seja mais atribuído ao Thomas falar sobre isso, mas estou adiantando. Então, esses 11 diretores inicialmente falando, o Sr. Zé Barbeiro, o Sr. Inácio, Maria Fátima, o Sr. Zé Elias, a Dona Tereza Elias e a Maria de Fátima Elias e assim por diante, eles conseguiram junto, Paulo Reis e outras pessoas, e outros auxiliares também, como o Otacílio, o Luiz Gouveia e outras pessoas que colaboraram bastante. E o GBEM, ele tem um princípio básico, a divulgação ou os estudos do espiritismo. Isso é o básico, fundamental. Depois tem também assistência espiritual às mães solteiras e também a criança e os idosos. Posteriormente, o GBEM conseguiu uma estrutura lá no Seródio, lá na Avenida Candeá, e lá estruturou o chamado Lar dos Idosos, que hoje, graças a Deus, tem um centro espírita lá, tia Maria Isabel, que era oriundo do GBEM, que é mais voltado para o atendimento aos idosos. Mas o GBEM, ele expandiu muito, 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 graças a ter um auxílio dos colaboradores, incrivelmente como aparece colaboradores, direto ou indiretamente. E uma coisa que estava verificando, assim de maneira rápida, hoje nós temos em torno de 8 centros espíritas, direto ou indiretamente fundados a partir do GBEM. 6 deles, certeza, 2 outros não foi tão direto. Então é muito importante que nós temos um GBEM, um Grupo Estudo do Dr. Bezerra de Menezes, há 50 anos, estudando, divulgando e batalhando para o espiritismo e também os seus tentáculos, fazendo o bem e levando a mensagem do Cristo através do espiritismo por muitos locais. E isso é muito gratificante. Inclusive, eu e a Núbia estamos aqui graças ao GBEM. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, tá? Eu poderia falar muito mais, Damião. Só que eu quero também que você
tenho a possibilidade de passar para os colegas falar um pouquinho. Porque eu falaria aqui 2 horas seguidas sobre o GBEM. Tá bom? E de forma justa, né? Afinal, são 50 anos de trabalho do GBEM, do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, do GBEM. Olha, eu vou trazer o Thomas, ele que é ao lado da Sueli, eles estão representando o presidente do GBEM, que é o Marcos Antônio Gomes. Então vamos começar, Thomas. Conta um pouco, vamos falar um pouco dessa estrutura do GBEM, ali que tem aquele auditório que eu já tive a honra e prazer de ser convidado a fazer palestra ali, que tem capacidade para 180 pessoas, é isso? Isso mesmo. O GBEM, a estrutura física do GBEM, ela é composta de sede própria. Nós temos 3 terrenos com seus respectivos prédios, Damião. Em um desses terrenos, aliás, 2 terrenos desse estão na Rua Castelo Branco, na Vila Barros, em Guarulhos. E o outro imóvel é ao fundo, na Rua Eugênio Diamante. Esses 3 terrenos têm seus prédios respectivos, eles são interligados. Em todos eles a gente tem comunicação ali por dentro do próprio prédio. O salão principal tem capacidade para cerca de 180 pessoas e a câmara de passes neste salão. No terreno ao lado é a secretaria, a livraria e alguns banheiros. Em cima da livraria e da secretaria, nós temos as salas de aula. Temos 6 salas de aula, uma sala de psicólogo e a sala do atendimento fraterno. E no prédio do fundo, que é na Rua Eugênio Diamante, nós temos, no nível da rua, o Bazar Beneficente do GBEM, que tem bastante procura, bastante movimento. E em cima desse bazar nós temos um outro salão para capacidade de cerca de 70 pessoas, certo? Então essa é a estrutura física do GBEM, certo? E o GBEM, ele funciona todos os dias, de segunda a sábado. A gente não tem atendimentos, não tem funcionamento aos domingos e nem aos feriados. Isso é uma breve estrutura do GBEM, né? Tá vendo? A gente vai estar aqui hoje conversando desses 50 anos. Eu vou começar agora com a Núbia. Núbia, conta pra gente o seu histórico ali do GBEM, suas atividades e a conexão aqui com a Rádio Boa Nova. Conta pra gente, Núbia. Eu vou começar contando como eu cheguei no GBEM. Tá. Porque o GBEM tem 50 anos. Eu comecei aí, eu não tenho exatamente em mente quantos anos eu tinha. Eu tinha uns 9, 10 anos. Ou seja, há 47 anos eu fui ao GBEM pela primeira vez. Não lembro exatamente como era a estrutura, mas eu lembro que era bem mais precária. A gente cresceu muito, graças a valorosos trabalhadores, tarefeiros que a gente tem lá, administradores, que conseguiram elevar o GBEM ao patamar que nós temos lá hoje. Mas quando eu cheguei, era bem mais simples, né? O GBEM devia ter uns 3 anos. O meu irmão é 8 anos mais velho que eu, ou seja, tem que cuidar de mim, né? Eu não era uma garota muito fácil de lidar, não. Daí ele ia para a casa espírita, minha mãe, leva essa menina, vê se ela cria juízo nessa cachola, né? Meu irmão me levava, Damião. Só que, olha só, como eu estava acostumada a estar com meu irmão e os amigos dele, que eram mais velhos. Cheguei no GBEM e fiquei indignada, porque eu não podia participar do grupo de jovens. Como assim? Eu já sou uma jovem. Né? Não. Olha só, o GBEM já nasceu com essa característica de ter uma organização. Era ainda mais rudimentar, mas já tinha uma estrutura. Não, você vai participar do grupo infantil. E eu lembro de uma frase, Damião, que me marcou. Você vai pintar desenhinhos de Jesus. Eu não quero. Eu quero participar do grupo de jovens, né? Não pode. Existe uma organização, existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade cresceu tanto que hoje a gente tem lá, grupo de jovens, é o galera.
né? Tem a galerinha, que é o grupo intermediário. Tem a evangelização. Quando eu cheguei lá, se resumia a pintar desenho de Jesus. Hoje não, hoje é bem estruturado, com pessoas capacitadas a fazer este trabalho, né? Por exemplo, o galerinha, né? Ao qual eu me encaixaria se fosse nos dias de hoje. Não é só pintar desenho, né? Existe ali um estudo da doutrina, é óbvio, é direcionado para a idade capacitária daqueles pré-adolescentes. Então, hoje, quem chega ao GBEM encontra a casa muito estruturada, muito bem dirigida, com tarefeiros excepcionais, que cada um está capacitado para te receber. Por exemplo, o diálogo fraterno, né? Ali tem pessoas, não é aleatoriamente, o grupo de psicografia, não é chegar lá e falar, eu quero fazer psicografia, não, vai se capacitar, né? Então, a gente tem essa estrutura bem organizada, que não tinha quando eu cheguei lá, né? Mas isso há 50 anos atrás, né? Graças a Deus, a gente cresceu. E eu participei do GBEM durante um bom tempo. E a gente cresce, Damião. E eu comecei a trabalhar, estudar, namorar. Não tinha tempo para ir à casa espírita, né? Me afastei. Não deixei de ser espírita. Eu lia muito, eu lia demais, eu estudava, fazia evangelho no lar, mas tinha me afastado do GBEM, né? Não por deixar de ser espírita ou ter abandonado o GBEM, não. Tanto é que depois que eu organizei a vida, voltei, daí dessa vez arregaçar as mangas, comecei a trabalhar, né? Fiz os cursos, ninguém ali pula etapas, né? Ah, mas eu sou espírita há 30 anos. Não quer dizer nada, você vai se capacitar para o trabalho. Foi o que eu fiz. Me integrei numa equipe de passes, que eu adorava. Era muito bom este trabalho. Me capacitei para diálogo fraterno, me capacitei para dialogador, mas acabei me encontrando. Olha só, participei do departamento de curso, departamento não, eu era dirigente de curso. Isso me capacitou a ser palestrante, fiz curso de palestrante também. Tudo isso foi me capacitando para chegar até aqui, para chegar até a TV Mundo Maior, a Rádio Boa Nova. Então, como a gente sempre comenta aqui, né, o trabalho voluntário, você não ganha nada. Como assim? A gente ganha conhecimento, a gente ganha oportunidade de auxílio. Então, tudo que eu aprendi no GBEM me capacitou para fazer o trabalho que faço aqui hoje. Já fui integrante do RBN Notícia, integrante do Jornal Boa Nova. Hoje sou participante, junto com meu amigo Farid e José Damião, do Pronto Atendimento. Tenho um programa que é só eu que faço, que é o Espiritismo Sem Mimimi, mas tudo isso foi capacitado pelo GBEM. Lá é a minha casa. Hoje eu faço palestra em vários centros, viu, Damião? Mas posso falar? Estar em casa é tão bom, Damião. Agora, Sueli, vamos contar um pouco. A gente contou toda essa história. Para quem está interessado em conhecer os cursos que a casa oferece, essas atividades regulares que a casa oferece, que ainda tem ali, bazar, cesta básica, enxoval. Vamos trazer para essa realidade. E para hoje, 2026, dos 50 anos, quais são essas atividades da casa? Então, pegando o gancho da Núbia, né, a gente acredita que estudar, quando você estuda, você serve melhor, né? Então, isso é o mais importante para nós. É uma casa que, basicamente, embora nós tenhamos a questão social, mas o estudo é primordial, né? Hoje, na questão social, nós temos 30 famílias cadastradas, né, que recebem cesta básica. Temos também enxovais, onde existe uma equipe que faz os enxovais tanto para distribuir para as mães que necessitam, quanto também distribuem para o JJM, né? O Jesus, José e Maria, a maternidade aqui de Guarulhos. Elas oferecem também esse grupo. Nós temos também um grupo de arte-terapia,
onde as mulheres, além delas aprenderem um ofício diferente, aprenderem a desenvolver um pouco mais a questão do artesanato, elas vendem também, né? Nos dias de psicografia, nós temos a psicografia aberta ao público, elas aproveitam para vender. Nós não só distribuímos as cestas, mas também apoiamos outras casas espíritas. Além de tudo isso, nós temos o bazar, né? Que as pessoas aproveitam para comprar, pessoas de Atibaia, de Mairiporã também vêm, além das pessoas que moram, né, ali próximo, que tem brechó, então eles aproveitam para comprar. Você vai falar, mas o pessoal de Atibaia e Mairiporã vem comprar? Eles vêm comprar roupa para trabalhar na roça. Olha que interessante. É muito bom, né? Agora, nós passamos o Natal, né? Foi distribuído também uma cesta de Natal para as pessoas, né? Para as famílias que foram cadastradas. Enfim, né? A parte social nós trabalhamos intensamente até hoje. E é lógico, tenho que puxar a sardinha para a questão do departamento de curso, né? Hoje, nós temos o ESD, né, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Nós temos o ESD 1, 2, o MEP 1 e 2. Nós temos aulas na terça-feira, na quarta-feira à tarde, e no sábado nós estamos abrindo turma esse ano, né? Inclusive as inscrições já estão abertas. Quem tiver interesse de estar fazendo o curso do ESD 1, esteja à vontade. E, além de tudo isso, o ano passado nós entramos com um projeto chamado Encontro com Kardec, que como é que funciona? As pessoas, às vezes, passam o período de inscrição e aí ela quer, né, entender e conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Então, nós aproveitamos essa oportunidade para estar abrindo esse encontro, esse grupo, que não é uma introdução, mas é um bate-papo mesmo a respeito da doutrina espírita. Aí ela aproveita para entender um pouco mais a respeito da doutrina, tira suas dúvidas, muitos vêm com alguns preconceitos. Esses preconceitos acabam sendo sanados, né, enquanto estão nesse projeto. E se eles tiverem efetivamente interesse de conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, ele pode, no ano seguinte, fazer a inscrição para o curso. Então, basicamente, é isso. Né? Assim, né? Se deixar, a gente vai falar muito mais, né? Afinal, são 50 anos. São 50 né? anos, são exatamente. 50 anos de história. E aí vamos voltar ali. Farid, conta um pouco. A Sueli comentou dos centros que vocês apoiam, né? Dos centros que vocês apoiam. E você tem centros filhos, né? Que também nasceram a partir do GBEM. Conta um pouco dessa história. É interessante, até ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com o Thomas sobre isso. Existem algumas casas que surgiram a partir do GBEM diretamente, é o caso da tia Maria Isabel, tá? E existem outras casas que surgiram indiretamente, porque existe um grupo de estudos que de repente o GBEM passou a apoiar. Por exemplo, a partir do GBEM, o Otacílio Duque foi uma das pessoas que estava no momento da fundação, que entrou como colaborador. Aí ele mudou para Caraguatatuba. E ele era um dos diretores, auxiliares das fundações GBEM. Porém, lá em Caraguatatuba, o GBEM, por sua vez, auxiliou na estruturação, na construção do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes lá em Caraguatatuba. Então, o que acontece? É um exemplo que nós estamos, ou um outro exemplo que nós estamos dando. Existe em Guarulhos algumas casas que surgiram. Maria Santíssima, por exemplo, que tem lá na região do Taboão, uma casa que surgiu do GBEM. Aquela casa ali o Vivência, que a doutora Adriana Rodrigues é a presidente, uma casa oriunda do GBEM. E existem outros centros. Indiretamente, nós temos o centro em Atibaia também, que tem 2 colaboradores que estiveram no GBEM, embora teve outras pessoas de fundação, de estatuto lá, mas são casas que surgiram a partir do GBEM. Então, é uma coisa, algo muito interessante. Existem outras casas que nós não vamos falar aqui, é o caso de citar nomes, porque talvez a pessoa não gostaria, que o GBEM também, indiretamente, ele pode auxiliar com algum auxílio
Lá em Nazaré Paulista, eu faço parte de 2 centros espíritas. Uma delas, nós acabamos... O ano passado, nós acabamos... O GBEM acabou auxiliando na estrutura da construção de um salão lá. Bela Vista. Uma casa também que, outro tempo, teve uma situação de infiltração de água. O GBEM pôde também auxiliar, graças a essa situação. Porque, como uma das meninas disseram, a Sueli ou a Núbia, acho que foi a Núbia que falou, um índice muito grande de colaboradores. Um índice muito grande. Como a Núbia citou, como ela chegou na casa do Damião, desses 50 anos, 26 anos eu estou aqui no GBEM, fazendo parte dessa estrutura. Aqui eu muito aprendi, porém, muito pouco eu sei. Mas eu sei o quanto essa casa foi importante e é importante para mim. Porque eu não vim até o GBEM. O que aconteceu? Eu fui levado ao GBEM circunstancialmente pela minha filha que pediu para mim dar uma carona para ela, que estava sem carro, e ir até o GBEM. Uhum. Lá eu cheguei e a nossa colega Maria Aparecida Nascimento falou assim, espera um pouquinho, deixa fazer a prece, depois você sai. Já está fazendo a prece. Eu sentei e ouvi a prece. E eu não tive moral para sair. Eu fiquei, a minha filha não. Veja a sua situação. Alguma coisa me prendeu. E é como a Núbia falou, lá é a minha casa. Ou seja, o GBEM é a nossa casa. Então, é de fundamental importância. E nós sentimos muito bem isso aí. É fundamental que nós possamos estar auxiliando. Quando nós colaboramos com uma casa, vendo aquela casa estruturada também, é uma satisfação muito, muito grande. Embora a Sueli e a Núbia não tenham falado, quando nós vamos nas casas, nós vamos Bom Jesus dos Perdões, Nazaré, Santa Isabel, outras cidades aí, com o grupo de psicografia e pintura mediúnica. Aquele acolhimento, aquela gratidão daquelas casas, é muito, muito impressionante. É muito gratificante, tá? E eu só estou na Rádio Boa Nova e na TV Mudagor graças ao GBEM. Porque dia 27 de janeiro de 2010, o senhor Luiz Gouveia falou assim, precisa alguém do GBEM estar lá para representar o aniversário do GBEM, que tinha sido 2 dias antes. Aí o presidente na época falou para que eu fosse lá, que era o Júlio Kawab, mandou que eu fosse até lá. Não, nessa época eu minto, era o Marcos Antônio Gomes, naquela outra gestão. Falou que eu fosse lá representar o GBEM. Eu fui lá, participei do programa Agenda Espírita, e a partir daí eles falaram, não dá para você voltar uma quarta-feira por mês? E lá eu continuei até estar aqui, novamente. Agora, vamos voltar com o Thomas. Thomas, conta pra gente, você que, inclusive você estava falando que você é responsável pelo Departamento de Palestras e Reuniões Públicas. A Núbia, inclusive, comentou ali do dialogador, do trabalho mediúnico, e o Farid só passou. Vamos falar um pouco, para aqueles que estão nos acompanhando, do trabalho de psicografia que vocês realizam lá no GBEM. O trabalho de psicografia tem a psicografia que é aberta ao público nos últimos sábados de cada mês. Logicamente, tem as outras equipes que têm seus trabalhos exclusivos, né, aos participantes, aos tarefeiros da equipe. Mas essa aberta ao público é no último sábado de cada mês, com exceção do mês de janeiro. Nesse mês de janeiro é feito um outro trabalho no último sábado, que é o trabalho da pintura mediúnica. Mas durante o ano todo é dedicado o último sábado à psicografia. E tem as equipes fechadas, que são os tarefeiros, né? Então eles fazem seus trabalhos. E esse trabalho também do Departamento de Palestras Públicas, que eu executo esse trabalho junto com o Farid, ele tem outras tarefas durante o ano. Então nós temos, em abril, na última semana de abril, depende do feriado, em abril é um mês que tem alguns feriados, nós temos a Semana Kardec. Teremos agora a 3ª Semana Kardec, lá no GBEM. No meio do ano, geralmente na segunda quinzena de julho, nós temos o Encontro da Cultura e Educação Espírita, lá no GBEM, que é um programa feito pela USE em parceria com o GBEM.
em agosto, na última semana de agosto, nós temos a Feira do Livro Espírita, lá no GBEM. Tudo elaborado, tudo feito por mim e pelo Farid, né, que é o departamento de palestras, certo? E são essas as maiores responsabilidades do departamento de palestras. Sem contar que a gente tem palestra todo dia e o Farid faz essas escalas de palestras, vem para mim, eu coloco ali os dirigentes de palestras, né, Núbia? A Núbia participa com a gente. Com muita alegria. Com esse sorriso lindo da Núbia. Com muita alegria, é um prazer. A palestra da Núbia é disputada. Então, essas são as atividades, assim, principais, assim, do departamento ao qual eu pertenço, né? Então, conta um pouco dessa disputa aí, Núbia, como palestrante. Aí, o próprio Thomas dizendo, é disputada lá as palestras. Núbia. Você sabe que eu vou contar aqui um segredo. Não conta para ninguém, tá? Tá bom. Não conta para ninguém. Tá, quando eu comecei a trabalhar no GBEM, eu pensava, eu quero trabalhar em qualquer coisa, menos em palestra. Porque eu achava que palestrante, a grande maioria era muito vaidoso. Eu não queria fazer parte desse time de vaidade, né? Daí, olha só como o conhecimento vai te encaminhando, né? Comecei a dar aula e daí surgiu a oportunidade de fazer o curso para palestrante. Falei, vou fazer o curso que vai me ajudar a dar aulas, não fazer palestra, né? Aí fiz a primeira palestra ali no curso, gostei. Daí, não, vamos fazer um estágio. Vai fazer uma palestra, né, para concluir o curso. Tá bom, vou fazer. Quer fazer outra? Quero. Quer fazer outra? Quero. E fui gostando, né? Então, Núbia, você mudou de opinião, né? Palestrante não é vaidoso, né? É. São vaidosos. Mas daí a gente bota o pé no chão e a gente percebe que... Estou falando especificamente do GBEM, mas acredito que em toda casa espírita é assim. Responsabilidade, né? Quem está ali na frente não é Núbia Polatti, é o GBEM, né? Então, essa responsabilidade te traz para a terra, te traz para a realidade de servir, né? De servir a minha sociedade e a consciência de que se está trabalhando para Jesus, né? Então, eu percebi, ainda acho alguns palestrantes vaidosos ali acima da conta, ainda acho, mas para mim é um exercício de não ser vaidoso, né? É um exercício de estar representando o GBEM, estar levando a palavra do Cristo, e isso não acaba com... me põe no lugar, me deixa consciente. E é isso, ele conta, a gente estava falando de vários dos trabalhos realizados, eu queria destacar dois ali, queria que você falasse um pouco, tanto da livraria, da biblioteca, e aí aquela parte, né, mais uma vez, do convite aos cursos que o GBEM oferece. Nossa livraria, né, é o nosso xodó, né, do professor Maurício. E, assim, além da Feira do Livro, que traz outras pessoas também para divulgar os seus livros, é importante a gente frisar isso, porque nós trazemos outros escritores para dar a palestra e também aproveitar para divulgar o livro, né? E isso movimenta bem a casa, né? Agora, a questão dos cursos... O ano passado, nós tivemos 125 alunos que terminaram os cursos dentro do ESG 1, do 2, e também nós temos alguns cursos que são extracurriculares, né? O ano passado nós tivemos de dirigente de palestra, porque o Thomas estava precisando, né, de dirigentes, nós fizemos o curso de dirigente de palestra, também tivemos de dialogador, né, para justamente atender as pessoas que chegam, então foi feito esse treinamento também. Esse ano nós teremos, se Deus quiser, o curso de passe, vamos ter também de doutrinador, vamos ter novamente de monitores, né? Porque para que você seja um monitor do ESG, há necessidade de você fazer um treinamento, né? Não basta só você ter os 4
anos, né, de curso que normalmente as casas acabam tendo. Além disso, nós temos também esse treinamento que aí ele se torna um estagiário. Então, esse ano de 2026, nós também teremos mais um curso de monitor. E outros que vão surgindo no meio do caminho, dependendo da necessidade. Como eu disse, é uma casa que, embora trabalhe a questão social de uma forma muito grande, nós também nós somos bem conhecidos, né, como uma casa que oferece curso. E você sabe, Damião, o ano passado, aliás, esses últimos anos, eu estava até comentando com a Núbia, nós nos tornamos referência na questão do curso, que pessoas de outras religiões, né, as religiões afro, que é o candomblé, a umbanda, estão fazendo o curso no GBEM, para entender um pouco mais a respeito da mediunidade. Para você ter uma ideia como é uma referência mesmo o GBEM em termos de estudo e de conhecimento. Nós levamos muito a sério isso. Responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. É como ela disse, né? Para todos os trabalhos que existe na casa, é importante que você tenha conhecimento, tenha estudo, e além do estudo, ainda tem essa questão de você fazer as especializações e entender um pouquinho mais. Mas né? Que lindo ter a oportunidade, né, de compartilhar com você, amigo ouvinte, telespectador, os 50 anos do GBEM, que é o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, em Guarulhos, que foi fundado em 25 de janeiro de 1976, neste mês completando 50 anos. Aproveito aqui também para agradecer o Marcos Antônio Gomes, né, que mandou um abraço fraterno. Obrigado, Marcos. É nossa obrigação estar fazendo essa divulgação de trabalho, que acho que aqui o próprio ouvinte, telespectador, está conseguindo acompanhar, né, um pouco de todo esse trabalho. Parabéns aí na sua gestão destes 50 anos do GBEM. Olha, Farid, eu vou fazer o seguinte, vamos 2 minutinhos para cada um de vocês, para as considerações finais, para cada um poder, de repente, aquilo que a gente não pôde passar, se passar para a gente. Muito bem. Damião, eu vou fazer o seguinte, para mim não cometer injustiça, eu vou, de maneira rápida, eu vou ler o nome da ata da fundação dos que for aqui. Sou José Barbeiro, Paulo Sérgio Reis, José Elias, Maria Fátima Elias, Nadir Barbeiro, Antônio Gomes Assis, Tereza Elias, Selma Moraes, Edna Barbosa e Maria Alice dos Reis. Tem outras pessoas que estiveram aqui, no caso do senhor Luiz Gouveia, o Tacílio, Dona Rosa Domingues, outras pessoas que também estavam presentes na reunião, só que não entraram na diretoria. Então, graças a esses abnegados aqui, dedicados à doutrina espírita, que nós estamos aqui podendo estar a história. E eu tenho muita satisfação que através do GBEM, hoje eu estou lançando agora, o mês que vem, estou lançando meu 4º livro de psicografia, que é Lilia Maritá Kassab. Então, graças ao aprendizado, através dos cursos, utilizando desse meio que eu pensei que não tivesse, o dom da psicografia, estou com 8 obras em andamento, 4 delas já estão prontas. Então, isso é uma gratificação, uma gratidão muito grande, é assim, algo que não dá para explicar. Tenho toda essa gratidão de participar do GBEM. Hoje eu estou presidente do Conselho Deliberativo, já é pela 3ª vez que eu participo como presidente do Conselho Deliberativo, uma satisfação muito grande em fazer parte com esses colaboradores, com os assistidos e com o Thomas, que mais diretamente está comigo nessa frente. Não dá para explicar. Só gratidão, gratidão, gratidão e um beijo na alma de cada um, direto ou indiretamente, aqueles que contribuem e contribuíram para a nossa essência da evolução dentro do Espiritismo e da mensagem de Jesus. Gratidão a todos. Obrigado, Farid. Thomas Marcos Silva, conta agora então, espaço aqui para suas considerações finais. Fala com a gente, Marcos. Então, logicamente, a gente, para oferecer toda essa estrutura, tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente tem uma parte administrativa muito eficiente, graças a Deus. O GBEM, ele é formado, ele tem uma estrutura, fora todas essas estruturas que a gente falou aqui,
tem uma estrutura administrativa muito eficiente. Nós temos uma Assembleia Geral, temos um Conselho Deliberativo, temos o Conselho Fiscal e cada membro da diretoria, são 6 diretores, cada um desses membros tem as suas respectivas responsabilidades. E também tem os departamentos. Então, cada diretor do GBEM é responsável por um departamento. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado, Damião. Obrigado pela oportunidade. É muito importante, eu me sinto muito satisfeito, apesar da ansiedade que me acompanhou até chegar aqui, mas foi muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Thomas Marcos Silva, ele que é diretor do GBEM. Núbia Polatti, considerações finais esse mês de aniversário de muita festa dos 50 anos do GBEM. Núbia. Ai, que alegria fazer parte dessa equipe. Você que está nos ouvindo, ficou com vontade de conhecer o GBEM? A gente está em Guarulhos, São Paulo, Rua Castelo Branco 279, Vila Barros. Venha nos conhecer. E eu quero agradecer a toda a equipe do GBEM que nos trouxeram até aqui. O Farid falou dos fundadores, de todos os tarefeiros que vieram durante 50 anos construindo o GBEM. A minha gratidão. E a minha gratidão também à equipe desencarnada que ampara o GBEM. Todos os mentores da casa. Sueli falou que o nome da biblioteca é Professor Maurício. Um mentor que está sempre presente, sempre apoiando, orientando, para que a gente prossiga no caminho de auxílio ao bem. Então, vou repetir o endereço. Ficou com vontade de nos conhecer? Rua Castelo Branco, 279, Vila Barros, Guarulhos, São Paulo. Será um prazer recebê-lo. Obrigado, Núbia. Sueli Soares, agora espaço para você, para suas considerações finais. Bom, eu vou reforçar o convite, principalmente agora em janeiro, né? Que nós estamos com as inscrições abertas para os cursos, né, regulares. Eu faço o convite para vocês conhecerem um pouco mais a doutrina espírita através do curso os cursos do GBEM. Né? E quem tiver interesse também pode estar participando do Encontro com Kardec. Vai ser toda quinta-feira, né? Das 8 às 9h30. Sempre passa um pouquinho, é claro, mas teoricamente das 8 às 9h30 o Encontro com Kardec, para você conhecer também todas as dúvidas, tirar suas dúvidas sobre a doutrina espírita. Agora, se você quer se aprofundar, estudar, conhecer mais a doutrina espírita, venha estudar no GBEM, venha fazer curso conosco. Nós teremos curso, volto a repetir, na terça-feira, à noite, na quarta-feira à tarde e agora, esse ano, nós estamos com um curso aberto também no sábado, das 18 às 19h30. Venha fazer parte. E foi uma satisfação muito grande. Eu não conhecia, para mim, foi muito bom, muito positivo. Uma experiência maravilhosa, gente. É isso, né, gente? Que gostoso essa oportunidade que a Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, tem de comemorar com você os 50 anos do GBEM. 50 anos do Grupo Espírita Bezerra de Menezes em Guarulhos. O espaço ali, que é muito bom, são 6 salas de aula, sala de atendimento fraterno, sala do psicólogo, tem atividades de segunda a sábado e folga aos domingos e feriados, e de segunda a sábado todas as atividades acontecendo. Parabéns mais uma vez ao presidente que está em exercício, Marcos Antônio Gomes, que está à frente de todo esse trabalho, como o Farid trouxe para a gente, um trabalho que começou com aquelas pessoas que tiveram essa grande iniciativa, plantaram essa grande semente, e deixa para a gente, nesta existência, a responsabilidade de seguir com este trabalho. Estamos encerrando e agradecendo mais uma vez Núbia Polatti, agradecendo Sueli Soares, Thomas Marcos Silva, Walter Farid Júlio, agradecendo você que nos acompanhou neste programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Até lá.
Você ouviu o programa Sensibilidade.